O quinto e mais recente livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, escrita por George R.R. Martin, se chama A Dança dos Dragões. Mas a verdadeira Dança dos Dragões foi a época de guerra civil entre dois pretendentes Targaryen ao Trono de Ferro. Então vocês podem ver que essas lutas pelo Trono de Ferro não acontecem de agora, já é antigo. Sabe, e a gente já tá cansado de repetir, e todos os sites de notícia repetem isso, vai demorar até o George R.R. Martin lançar o sexto livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, que vai ficar conhecido aqui no Brasil como Os Ventos do Inverno. Mas isso não impede ele de gastar o tempo dele escrevendo mais e mais coisas a respeito de Westeros, os Sete Reinos e todas as terras que fazem parte desse mundo imaginário de As Crônicas de Gelo e Fogo. E isso é provado porque ele escreveu todos os contos de Os Cavaleiros do Sete Reinos e vai escrever mais alguns contos ainda do Dunk e do Egg. Ajudou a escrever a enciclopédia das Crônicas de Gelo e Fogo, que vai ser o mundo de Gelo e Fogo e que vai contar pormenores de toda a coisa sobre Westeros, e também escreveu 2 contos para 2 antologias que foi ele que editou. Uma dessas antologias foi Dangerous Women, que em português fica Mulheres Perigosas, onde ele colocou o conto A Rainha e a Princesa, ou A Princesa e a Rainha, agora o nome me foge, mas é The Princess and the Queen, se eu sei em inglês, no caso é A Princesa e a Rainha, que fala justamente sobre a dança dos dragões. E também lançou um outro conto chamado The Rogue Prince, para uma antologia chamada Rogues, que em português fica como Ladinos, então é o Príncipe Ladino, por mais que eu não goste da palavra Ladino. E eu peguei e li esses 2 contos, porque quando se trata de Westeros eu quero saber de tudo. E posso falar para vocês, se você é fã, é leitura obrigatória. Por quê? Esse livro vai tratar como se fosse um livro de história. Tanto é que o comecinho dele é dito escrito pelo mestre Tan 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 a respeito da época chamada Dança dos Dragões, que tratou da guerra civil entre os Targaryens e tudo aquilo que eu já expliquei pra vocês lá no comecinho do vídeo. Como ele é contado como se fosse um livro de história, ele é bem didático. Então imagine que você realmente está lendo um livro de história. Só que a gente está falando de Westeros, a gente está falando de medieval, de uma coisa totalmente fantástica. Então é muito mais interessante que a própria história de verdade. Por mais que a história tenha sempre sido a minha matéria preferida do colégio. Os 2 pretendentes eram o Aegon II e a Rhaenyra, que era a primeira filha e totalmente legítima do rei Viserys I. E basicamente o que aconteceu foi, o Viserys morreu e a Rhaenyra estava lá em Dragonstone, na Pedra do Dragão, e o Aegon estava em Porto Real. Só que a rainha na época era a rainha Alicent, e ela não era mãe da Rhaenyra, ela era mãe do Aegon. Então ela começou a tramar para que o Aegon sentasse no trono e não a Rhaenyra. Diferente de como é no reino dos Baratheon, agora atualmente na Guerra dos Tronos, a dinastia Targaryen sempre partiu do pressuposto dos Ândalos, que uma mulher legítima, e sendo a primeira filha, pode sim sentar no trono. Então, a herdeira legítima era a Rhaenyra. E foi isso que começou o conflito entre os dois. E os dois tinham seu séquito de seguidores. A Rhaenyra tinha uma galera que ficava lá, os Tully de Riverrun, os Stark de Winterfell, enquanto o Aegon tinha a galera tipo os Baratheon de Storm's End e por aí vai. E isso gerou uma puta de uma batalha. Só que o mais interessante, fora a batalha, obviamente, a descrição de como foram as batalhas e tudo que rolou durante esse período, o mais interessante é que essa era uma época onde ainda existiam diversos dragões. A dinastia Targaryen estava no seu auge, tinha dragão pra lá, dragão pra cá, e um dos dragões que ainda existiam era um dos 3 dragões que vieram junto com Aegon o Conquistador, junto com o Balerion, The Black Dread, e um deles era o Vhagar, que na época de A Dança dos Dragões é tipo o maior poderoso, o maior, e vocês entenderam. E é simplesmente incrível porque o George R.R. Martin finalmente mostra pra gente como os dragões foram uma parte essencial da guerra. Inclusive, como os dragões da Daenerys podem mudar tudo na questão de A Guerra dos Tronos. Porque a gente vê que, tipo, lutar com o dragão não era nada fácil. Assim, eles conseguiam voar e decimar legiões inteiras durante a guerra. Então, a Daenerys tem 3 armas com ela que, se ela souber usar direito, tipo, oi, um beijo, o Trono de Ferro é meu. E infelizmente também a Dança dos Dragões foi conhecida como a guerra que praticamente
extinguiu os dragões que existiam em Westeros, porque foi batalha de dragão contra dragão, dragão contra dragão, inclusive povo contra dragão, então muitos dragões morreram durante essa época e infelizmente isso acabou gerando a extinção dos dragões, ou o que se pensava ser a extinção até os 3 dragões da Daenerys nascerem. E toda essa descrição de como era a Batalha dos Dragões também é seguida de como funciona a conexão entre um cavaleiro de dragão e um dragão. O cavaleiro de dragão é basicamente a pessoa que monta no dragão e utiliza ele como arma, como montaria. E é interessantíssima essa parte porque você vê que não é só qualquer pessoa que vai falar sou um cavaleiro de dragão e vai subir num dragão e montá-lo. Basicamente é como funcionam as varinhas de Harry Potter, sabe? A varinha escolhe o bruxo. No caso, o dragão precisa escolher o seu cavaleiro, então não é qualquer um que monta. O que mostra que, por exemplo, e vem aí spoiler de A Dança dos Dragões no 5º livro, tá? Se você não leu, aconselho que você saia do vídeo ou demute, ou simplesmente ouça se você não se importa com spoilers. Mas o fato da Daenerys montar o Drogon no 5º livro é um puta de um fato. Significa que o Drogon aceitou ela como cavaleira. Então, assim, é um livro, é um conto, na verdade, que abre os seus olhos para como funciona essa conexão entre cavaleiro e dragão. E é muito legal ver isso. E daí fica a questão, quem que os outros dragões dela vão escolher como seus cavaleiros? Se é que eles vão ter cavaleiros. Então, dá um pouco mais de força àquela teoria de que o dragão tem 3 cabeças, que ainda existem 2 pessoas que vão ajudar a Daenerys a conquistar aquela porra toda. E que eu continuo achando que é Jon Snow e Tyrion, pronto, falei. Enquanto The Princess and the Queen foca totalmente na guerra da Dança dos Dragões, o The Rogue Prince, que é aquele do Rogues, vai focar na corte de Porto Real alguns anos e meses antes da Dança dos Dragões, mas principalmente focando em eventos que vão levar a isso, principalmente do ponto de vista de Daemon Targaryen, que é um general da Rhaenyra, que é a pretendente Targaryen lá da Dança dos Dragões, e qual que foi a função dele em fazer com que tudo isso gerasse a Dança dos Dragões em si. E assim, não que ele tenha tido um plot, uma mastermind de querer criar isso, mas basicamente algumas ações dele, que são descritas no livro, acabam atenuando esse fato. Então, assim, eu sugiro que você leia primeiro The Rogue Prince e depois The Princess and the Queen. Por mais que The Princess and the Queen tenha sido lançado antes de The Rogue Prince, mas fica aí a minha dica. Não espere romances, não espere uma história absurdamente detalhada. Como eu falei pra vocês, é como se você estivesse lendo um livro de história. Então você vai ler fatos, alguns diálogos aqui e acolá, mas nada que vá dar toda aquela visão mínima dos detalhes, a visão microscópica. Você vai ter a visão geral de tudo o que aconteceu. Mas não deixa de ser incrível a escrita do George R. R. Martin, como sempre é impecável, porque o cara manja muito do que faz. Não sei se cabe a mim dar lampadinhas pra isso, porque são 2 contos, mas eu vou dar de qualquer maneira. Vocês vão levar 5 lampadinhas de amor incandescentes, de muita alegria e fogo de dragão. Infelizmente eu falei com a galera da Leia e eles ainda não têm planos de trazer esses contos pro Brasil. Como eles fazem parte de uma antologia, é meio complicado você conseguir direitos para um conto só. Então fica aí, tipo, Leia, por favor, traga isso pros fãs brasileiros que, a gente vai ficar feliz, 2, vai vender. Então se você curtiu o vídeo, clica aqui em curtir, se inscreve no canal para mais notícias a respeito de livros e adaptações cinematográficas de livros. Acompanha também o Cabine Literário no nosso site, cabineliteraria.com.br, e eu vejo vocês na próxima. Olá, esse é o Litra News do Cabine Literária, e a capa do meu livro finalmente foi revelada. Porque Indiana João narra a história de João, um garoto que sofre muito bullying na escola, até que um dia ele é filmado revidando o ataque de seu maior agressor. Esse vídeo vira hit na internet, o que acaba mudando a sua trajetória para sempre. O lançamento do livro será no dia 14 de agosto. E os diretores de Game of Thrones querem que seus telespectadores fiquem sossegados, afinal,